O nosso cérebro é formado por dois tipos celulares, as células da glia, que dão suporte, nutrição e ajudam a comunicação entre neurônios, e os próprios neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão da informação. Eles são compostos pelo corpo celular, o axônio e os dendritos, e em alguns neurônios, a baía de mielina. O axônio, por sua vez, é um prolongamento do corpo celular que, através da despolarização de membrana, transmite sinal na forma de impulso elétrico. Esse impulso precisa passar de neurônio para neurônio de acordo com o tipo de informação. Na maioria das vezes, isso acontece através de sinapses químicas. Sinapse é o nome dado ao espaço entre dois neurônios. Quando o sinal elétrico chega ao terminal pré-sináptico, neurotransmissores são liberados. Esses neurotransmissores vão se ligar a receptores no outro lado da sinapse. Aqueles que não se ligam aos receptores são reciclados, retornando para o terminal pré-sináptico ou são degradados. Os neurotransmissores são, então, mensageiros produzidos por neurônios e são reconhecidos por receptores específicos. Existem muitos deles, e os mais conhecidos são serotonina, glutamato, epinefrina, também chamada de adrenalina, dopamina e acetilcolina. As drogas têm capacidade de alterar a atividade desses neurotransmissores de algumas formas, impactando no funcionamento do sistema nervoso como agonistas ou antagonistas. Os agonistas são aqueles que estimulam a atuação dos receptores e os antagonistas os inibem. Elas podem também afetar a produção, armazenamento, liberação ou desativação, ou seja, reciclagem e degradação, de outros neurotransmissores. Essas drogas podem ser classificadas como depressoras, estimulantes e perturbadoras. Nosso vídeo irá tratar dos diferentes mecanismos de ação desses grupos de substâncias, na tentativa de demonstrar como alterações nas relações sinápticas ocasionam diversos tipos de efeitos colaterais no indivíduo. As drogas depressoras. Depressoras são aquelas drogas que diminuem a atividade do sistema nervoso central, muito procuradas por suas propriedades analgésicas, relaxantes, ansiolíticas e sedativas. Alguns exemplos que temos delas são os opiáceos, como a morfina e a heroína, o óxido nitroso, mais conhecido por gás do riso, a maconha, que, dependendo da planta e da quantidade ingerida de THC, pode ser considerada tanto depressora quanto perturbadora, e o clássico exemplo do álcool, no qual nos aprofundaremos mais um pouco. O álcool é, em sua maior parte, absorvido pelo organismo no intestino delgado, levando em torno de 30 a 90 minutos para cair na corrente sanguínea após sua ingestão. Diferentemente de outras drogas, o álcool não possui receptores específicos nem imita outras substâncias, como veremos mais à frente. Ele ativa receptores do neurotransmissor chamado GABA, principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e inibe receptores de glutamato, um neurotransmissor excitatório, causando um desequilíbrio que é responsável pelas alterações cerebrais associadas a perda de memória, diminuição do equilíbrio e da capacidade de realizar movimentos precisos e delicados, sonolência e diminuição da capacidade de julgamento. Em altas doses, o álcool pode levar à parada cardíaca e à morte. As drogas perturbadoras. Perturbadoras são aquelas cujos efeitos são relativos à distorção das atividades cerebrais, podendo causar perturbações quanto à noção de espaço e tempo, distorções nos 5 sentidos e até mesmo alucinações. São substâncias como o LSD, o êxtase e a psilocibina, que podem ser de origem vegetal, fúngica ou mesmo sintética. Todos os psicodélicos possuem um mecanismo de ação parecido. São agonistas ou agonistas parciais de receptores de serotonina. Os efeitos sentidos pelo uso dessas substâncias se devem a alterações causadas no córtex pré-frontal, área relacionada ao humor, à percepção do mundo e à cognição. Mas também há alterações em outras regiões do cérebro que estão ligadas à estabilidade e a respostas fisiológicas ao estresse e ao pânico. E as substâncias estimulantes? Essas são substâncias que aumentam a atividade cerebral, uma vez que imitam ou cooperam com neurotransmissores estimulantes do organismo do indivíduo, como a epinefrina e a dopamina. Assim, dão sensação de alerta, disposição e resistência, mas que, ao fim de seus efeitos, conferem cansaço, indisposição e depressão devido à sobrecarga que o organismo se expõe. A cafeína é uma substância estimulante largamente encontrada em diversos produtos consumidos no cotidiano, como em chás, refrigerantes, cafés e etc. É considerada a droga lícita mais consumida no mundo. Sua metabolização acontece principalmente no fígado e atinge seus picos máximos na corrente sanguínea, 15 ou 120 minutos após sua ingestão. A cafeína é conhecida principalmente pelo seu efeito estimulante no sistema nervoso central e periférico. A cafeína é um composto químico que se liga aos receptores de adenosina, e a adenosina é um composto químico associado ao sono, que ao se ligar aos seus receptores, age diminuindo a atividade de neurotransmissores, dilatando os vasos sanguíneos, entre outros efeitos. A cafeína, ao se ligar aos receptores de adenosina, impede que essa tenha efeito no sistema nervoso central e age de maneira oposta,
estimulando a ação de neurotransmissores, contraindo vasos sanguíneos e diminuindo a sonolência. É por esse efeito de contração dos vasos sanguíneos do cérebro que a cafeína é utilizada em muitos remédios para dor de cabeça. Os efeitos estimulantes da cafeína sobre os neurotransmissores induzem a hipófise a estimular a produção de adrenalina nas glândulas suprarrenais, deixando em estado de alerta o indivíduo. Além disso, a cafeína interage com o sistema dopaminérgico, potencializando o efeito psicoestimulante de seus agonistas. Por necessitar de uma dose cada vez maior para fazer os efeitos e para liberar hormônios de recompensa, a cafeína pode gerar tolerância e dependência física e psicológica a pessoas que a consomem cotidianamente. Outros efeitos físicos da cafeína são tremores, insônia, nervosismo, irritabilidade, náuseas, ansiedade e desconforto gastrointestinal. Problemas estomacais podem ser agravados caso o indivíduo tenha tendência a gastrite ou úlcera.